Fala, meus irmãos, boa noite, muito bem-vindos. É motivo de alegria, mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui. Nessa noite tem uma palavra para nós muito abençoada. E qual o motivo disso tudo? Irmãos, eu tenho visto uma necessidade muito grande que as pessoas têm, que nós temos, da presença de Deus. Existe uma necessidade muito grande da presença de Deus, pois o mundo jaz do maligno, pois as pessoas estão sem fé, sem esperança, as pessoas estão, como diz o ditado, deixando a vida os levar. Só que Deus tem o melhor para nós. Os planos de Deus, eles são maravilhosos, são lindos. E lá em Romanos vai estar escrito: como ouvirão se não há quem pregue? E como vão pregar se não foram enviados? E como irão aqueles que nada ouviram? Como crerão aqueles que não ouviram? Ou seja, se o Senhor está me permitindo chegar até você por intermédio dessa rede social, por intermédio desse vídeo, é porque Ele tem uma palavra para falar contigo nessa noite. Ele tem uma palavra para falar conosco. Eu imagino o que o apóstolo Paulo faria se ele tivesse todas as tecnologias e todo o acesso à mídia, à divulgação que nós temos hoje e às vezes, muitas das vezes, não sabemos como usar. Provavelmente o apóstolo Paulo estaria 24 horas, ou o máximo possível, anunciando a grandeza de Deus, porque ele teve um contato com Deus e ele viu que Deus é bom. Deus é bom. Deus é fiel. A misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos, porque se dependesse de nós e do bem que nós fazemos, estaríamos perdidos. Porque todo bem que nós fazemos é totalmente pequeno diante da imensidão de pecados que temos. Que tipo de bem que nós podemos fazer que pode nos perdoar os nossos pecados? Nenhum. Não existe nenhum bem que nós podemos fazer, nenhuma retribuição que podemos fazer que possa nos livrar dos nossos pecados. A única coisa, o único que tem o poder de nos livrar dos nossos pecados e apagar e nos perdoar é Jesus. É o sangue de Jesus. É a obediência a Cristo. É confessar a Ele como Senhor e Salvador e ser redimido pelo sacrifício que Ele fez por nós, lá na cruz do Calvário. E é por isso que o Senhor ele tem uma mensagem preparada para nós. Olha só. Quais são as estratégias que Satanás ele tem usado para atingir ou impedir você de chegar até a Deus? Ou até mesmo afetar o seu futuro, o seu destino, o seu propósito, os planos, tentar parar os planos de Deus na sua vida. Olha só. Satanás sabe que se você crescer em um lar estruturado, provavelmente ele vai ter mais dificuldade com você no futuro. Se você crescer com um pai, com uma mãe estruturado, financeiro abençoado, primeiramente, o espiritual estruturado, os pais que estão na igreja, têm uma vida financeira abençoada, a vida familiar abençoada, os dois são unidos, a vida emocional estruturada, o jovem, a criança que cresce dentro de um lar, onde tem princípios, onde tem estrutura espiritual, estrutura financeira, estrutura familiar e emocional, essa pessoa tem grandes probabilidades de ser grandes homens e mulheres de Deus. Por quê? Por conta que tem princípios, que tem estruturas, que tem base, que tem um direcionamento. Olha só, sabendo disso, Satanás ele usa das estratégias para talvez não te atingir lá no futuro, mas te atingir quando você ainda é criança. Como? Afeta você através do relacionamento dos seus pais. Às vezes você não cresceu com seu pai, às vezes você não cresceu com sua mãe, às vezes você não teve o seu pai ou a sua mãe, cresceu com seus avós, seus tios. Às vezes Satanás usa pessoas para abusarem de você, para te atingirem quando criança, para que você cresça com uma mágoa no coração, com revolta contra Deus e não queira nem sequer saber de Deus. E fazendo isso, ele afeta não só a você, mas a você e a toda a sua descendência. Porque uma pessoa que é atingida quando criança é uma pessoa que fica totalmente fechada e bloqueada para o futuro. Fica retida para o futuro. Olha só, usando abusos, usando parentes, por falta de vigilância, às vezes, dos pais, que dão muita confiança para pessoas estranhas ou para parentes. E esse excesso de confiança que prejudica a criança. Por quê? Nós não conhecemos a natureza, nós não conhecemos o coração do homem. Quem vê cara não vê coração, é o que o ditado diz. E exatamente assim, nós temos que ter sabedoria, discernimento, para saber que primeiramente nós devemos confiar em Deus e segundo, nós temos que vigiar com as pessoas ao nosso redor e principalmente com quem nós confiamos, tanto os nossos filhos quanto os futuros dos nossos filhos ou dos nossos netos e assim por diante. Temos que ter sabedoria, temos que ter vigilância. Amém? Olha só, quando o inimigo desestabiliza você, quando criança,
você já cresce com rancor no coração. Você cresce com ódio, você cresce com um sentimento de revolta, de por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? E esse tipo de situação que impossibilita o seu crescimento. Por quê? Lá em Hebreus vai falar de raiz de amargura. E às vezes você não fez nada para merecer, você está colhendo coisas que outras pessoas plantaram. Assim como Adão pecou, e todos nós pagamos o preço pelo pecado do homem, assim também acontece quando você é criança. Às vezes você pode não ter errado, mas outras pessoas erraram com você e por conta disso te feriu, te magoou. E assim você cresce, já cresce afetada por isso, desestabilizada. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender. Então, em meio a essa tempestade, em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade, Deus, de alguma forma, com alguma estratégia, Ele te traz para próximo dele, te traz para perto. Deus, Ele usa alguma estratégia e te traz para perto. Quando Deus te traz para perto, Ele começa a se apresentar para você. E você começa a perceber que Deus, Ele é bom. E a partir daí, você tem a oportunidade de escrever uma nova história. De fazer escolhas que vão decidir, que vão definir, que vão determinar o seu futuro. De fazer escolhas que vão determinar o seu futuro, que vão determinar a sua vida. Fazer escolhas assertivas. A partir do momento em que nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus e percebemos que Deus, Ele é bom, nós passamos a ter escolhas que vão determinar e decidir o nosso futuro. Sabendo disso, que Deus, Ele nos deu uma nova história a partir do momento que conhecemos a Ele, nós precisamos entender o seguinte: quais são as escolhas que eu tenho que fazer para viver uma nova vida? Deixar o passado para trás e viver daqui para frente. Viver o novo de Deus na minha vida. O que eu tenho que fazer? Aqui em Jeremias 29:11 está escrito assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor quem está falando. Então vocês vão me clamar, vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar, e vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Jeremias 29:11 até o 13. Vocês vão me procurar e vão me procurar com todo o coração e vão me encontrar, pois eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de paz. Deus, Ele tem um plano lindo para nossas vidas, só que o inimigo lá atrás nos afetou de alguma forma e por meio dessa mágoa, desse rancor, desse sentimento, desse ódio, por meio dessa cicatriz que ficou em nós, possa ser que nós estamos sendo impedidos de provar que Deus é bom. Porque ainda está dentro de nós mágoa, impedimentos, cicatrizes. Nós não nos permitimos mais ir além, crescer. Estamos deixando a dor ser um direcional para nossas vidas. E tem uma pergunta aqui para nós. A primeira escolha que nós temos que fazer para ter uma mudança de vida, de mentalidade, e para ter um caminho de luz, um caminho de paz, cheio da presença de Deus, é escolher. Quem vai ser o nosso Deus? Quem vai ser o seu Deus? Por acaso o seu Deus vai ser o dinheiro? Vai ser o dinheiro? O seu Deus vai ser o dinheiro? Você vai trabalhar de domingo a domingo, vai virar à noite só correndo atrás do dinheiro? Você vai trocar princípios, você vai abrir mão de princípios, você vai vender, você vai fazer, você vai acontecer, você vai quebrar princípios só por causa do dinheiro? É isso? Ele vai ser o seu Deus? Não. Então por acaso o seu Deus vai ser os prazeres? Vai ser os prazeres? O seu Deus vai ser os prazeres? Você vai viver noite e dia, indo à direita, indo para a esquerda, pelos prazeres? Para ficar com uma, para ficar com outra, para ficar com um, para ficar com outro? Só para se relacionar, só para ter várias pessoas ao seu lado, só para ter o ego lá em cima, só para ser elogiado, elogiada? O seu Deus vai ser os prazeres? Você vai viver só por isso? Isso é o seu Deus? Não. Então o seu Deus vai ser o Criador de todas as coisas, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que existe, o Deus que nos fez, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz e nos redimir de todas as nossas ofensas, de todos os nossos pecados. Se você escolheu o único e suficiente Deus, o Deus Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, pode ter certeza que você vai ter uma vida cheia da paz que excede todo entendimento. Uma vida cheia da presença de Deus. Caminhos gloriosos. Pois bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dano. Deus tem lindos planos para nós. Mas primeiramente nós temos que estar no centro da vontade de Deus.
Essa é a primeira coisa, escolher quem vai ser o nosso Deus. Segundo, escolher sermos perdoados por Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, vai estar escrito que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Versículo 11 e 12. Mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando nós somos feitos filhos de Deus, por meio de Jesus, nós recebemos o sacrifício de que Jesus fez por nós na cruz. Nós recebemos o perdão de Deus. E quando somos perdoados, todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E nós temos agora a caneta que escreve as nossas histórias. Como que eu escrevo a minha história? Com as decisões que eu tomo hoje. As escolhas que eu faço hoje vão escrever a minha história. Se forem escolhas de estar na presença de Deus e seguir com a vontade de Deus, serão um futuro de vitória, de conquista, de prosperidade. Vai ter luta, mas o Senhor vai estar conosco em meio às lutas. Agora, se for escolhas longe de Deus, se prepara. Porque ainda que prospere, sem Deus, não há alegria, não há paz e não há salvação. Porque qualquer coisa que nós temos sem Deus não nos satisfaz. Pois Ele é a alegria, Ele é a satisfação, Ele é o prazer, o motivo pela vida. Segunda escolha, então, escolher Jesus Cristo e receber o perdão de Deus. Escolher ser filho de Deus por meio de Jesus e receber o perdão. Terceira escolha que nós precisamos fazer. Terceira escolha, precisamos perdoar a todos aqueles que nos magoaram. Na oração do Pai Nosso vai estar escrito assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, para mim ser perdoado por Deus, é necessário eu perdoar os meus devedores. É necessário eu perdoar aqueles que me fizeram mal. Só vou receber o perdão de Deus quando eu liberar o perdão. Terceira coisa, só vou receber o perdão de Deus quando eu libero o perdão. Adotar para nós novos princípios com base em Cristo. Nós, quando aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. Então, assim como criança, nós precisamos adotar para nós um novo tipo de vida, um novo estilo de vida, de acordo com os padrões de Cristo, de acordo com a vontade de Cristo, de acordo com o que está escrito na palavra que Cristo deixou para nós, de acordo com os princípios que Cristo nos passou. Precisamos adotar novos princípios, de acordo com Cristo. Quinta coisa, adotar novos hábitos. Adotar novos hábitos. Quando nós éramos do mundo, nós tínhamos uma imensidão de hábitos. Hábitos destrutivos, que destruía nossa carne, que destruía nossa mente, destruía nossa saúde, destruía nosso emocional, destruía nosso financeiro, destruía nossa vida familiar. Às vezes você virava à noite, de madrugada, às vezes você passava a noite na rua. Hábitos que te destruíam. Então nós precisamos remover esses hábitos antigos, que nos faziam mal, e adotar hábitos saudáveis, hábitos de acordo com Cristo, que nos edifica, que nos constrói. Que hábito que eu tenho que me constrói? Ir ao culto, estar na igreja, ouvir a palavra de Deus, estar com pessoas que proclamam a mesma fé, que têm uma visão de crescimento familiar, financeiro, emocional, espiritual. Isso me edifica. Esse tipo de hábito, esse tipo de conduta me faz crescer. Pessoas que pensam além, pessoas que pensam para frente. Pessoas que têm Deus como base, como princípio da vida delas. Isso nos faz cada vez mais sermos mais fortes, mais vitoriosos, por estar com pessoas que nos acrescentam. Qual é a sexta coisa que precisamos decidir para termos uma vida cheia da presença de Deus e completamente felizes, abençoados, mesmo em meio às adversidades? A sexta coisa é aprender a andar segundo a vontade de Deus. Sexta coisa, aprender a andar segundo a vontade de Deus. Se eu não me engano, lá em Marcos ou em Mateus, vai estar escrito para que os discípulos ensinassem as pessoas a obedecer a palavra de Deus. Então, obedecer a Deus e seguir a vontade de Deus e seguir os princípios que Jesus deixou para nós é aprendível. Não sei se é essa palavra, mas é uma coisa que se aprende. Obedecer a Deus se aprende. Nós aprendemos a obedecer. É o dia a dia, é as lutas, as adversidades. Você aprende no dia a dia, ouvindo Deus falar, ouvindo através da palavra, lendo a Bíblia e exercitando. Lendo, ouvindo, vivendo e exercitando. Praticando ali no dia a dia. É o dia a dia que vai nos construir para sermos pessoas cheias da presença de Deus e vitoriosas em Cristo Jesus. Através dessa escolha. Qual é a escolha? Aprender a andar segundo a vontade de Deus. Aprender a andar segundo a vontade de Deus.
A sétima coisa, orar e buscar incessantemente o dom do amor, que é o combustível que nos move para fazermos a vontade de Deus, por amor e não por força ou por obrigação, por amor e entendimento de que Deus é bom e fiel. Nós precisamos, assim que nós aceitamos a Jesus, recebemos o perdão, adotamos novos hábitos, obedecemos a Deus, fazemos novas escolhas, nós precisamos buscar o dom do amor. Precisamos buscar o dom do amor. Porque o amor é o combustível que vai nos direcionar na vontade de Deus. Por meio do amor, nós vamos servir a Deus com convicção, com vontade, com fidelidade. Nós vamos fazer o nosso melhor para Deus por conta do amor. Sem amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como um sino que soa. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado pelas pessoas, sem amor de nada me valeria. O amor, ele é a base do relacionamento. O amor, ele é necessário para termos um relacionamento fiel a Deus, para fazermos a vontade de Deus com fidelidade. Com fidelidade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo tolera. O amor nunca falha. Precisamos buscar o amor. É necessário buscar o amor. É necessário. 8. Se revestir das armaduras espirituais para estar firme contra todos os ataques do maligno. Os ataques do maligno. Buscar as armaduras espirituais. Efésios 6:10. É necessário nós buscarmos as armaduras espirituais. Couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé, sapatos da pregação do evangelho e a espada do Espírito. É necessário. É necessário. É necessário nós buscarmos revestimento das armaduras espirituais. Sem estar revestido de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus. Assim que nós aceitamos a Jesus, nós conhecemos que existe um mundo espiritual. E assim que conhecemos que existe um mundo espiritual, percebemos que estamos em uma guerra. Uma guerra onde o mal está lutando o tempo todo contra nós. Porque lá em Efésios vai estar escrito, Efésios 6, porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne. Não é contra o seu irmão, não é contra você mesmo, não. Nossa luta é contra os principados, é contra as potestades que operam nas regiões celestiais, lutando contra nós. Nossa luta não é contra o sangue ou a carne. Se nós não soubermos quem é o nosso inimigo, nós vamos estar gastando energia, tempo e esforço à toa. Precisamos saber quem é o nosso inimigo para que nós possamos lutar com as armas certas contra eles. Então, nossa luta é contra os principados e potestades e os dominadores nas regiões celestiais. E para lutarmos, é necessário estarmos revestidos das armaduras de Deus. Porque assim que aceitamos a Jesus, descobrimos que existe um mundo espiritual. E a partir daí nós estamos em guerra. Guerra contra os principados, contra as potestades, contra Satanás, que se levanta contra nós. Assim como está escrito em Apocalipse 12, no último verso lá, se eu não me engano. Está escrito em Apocalipse 12. Satanás vai se levantar contra a descendência da mulher e a todos que obedecem a palavra. A todos que seguem a Jesus. A todos que seguem. Todos que obedecem. Portanto, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus para nos conseguir defender contra o dia mau, para estarmos prontos para o dia mau. E havendo feito isso, nós devemos permanecer firmes. 9. Nunca desistir da presença de Deus. Nunca recuar. Sempre crescer de glória em glória. Aceitamos a Cristo, criamos novos hábitos, aprendemos a andar com Jesus, aprendemos a obedecer a palavra, perdoamos os nossos irmãos, pedimos perdão a Deus, temos a Jesus, começamos a andar, começamos a orar e buscar o amor, começamos a nos revestir da armadura de Deus. Agora, o que nós precisamos fazer? Nunca recuar para trás. Nunca deixar Jesus. Nunca voltar para trás. Nunca. Sentiu fraco? Pede oração, se reverte, dá uma respirada, dá uma respirada, fica ali na presença de Deus, vai tomando um fôlego, mas se revista da armadura, vai para cima. Levanta, não desanima, nunca volta para trás. Por quê? Quando a casa está vazia, vem 7 espíritos imundos. Vê que a casa está vazia. Quem é a casa? Nós somos a casa. Então quando nós recuamos, quando nós saímos da presença, deixamos a casa vazia, sem a presença de Deus. E se deixamos a casa vazia, vem o espírito imundo com mais 7. Vê que a casa está limpa, arrumada, entra e começa toda uma bagunça. E aquele estado que você foi achado na primeira instância, vai ser bem pior agora, que deixou a casa vazia com esses 7. Então nunca devemos recuar, sempre avante. Mesmo fraco, cansado, desanimado, triste, respira, pede força, dá uma segurada, vai na calma e continua. Vai até o fim. Por último, permanecer firme em Cristo até o fim. Permaneça firme em Cristo até o fim. A nossa vida, não sei se você já teve a oportunidade de ver um eletrocardiograma.
que é um eletrocardiograma? Quando o nosso coração ele tem energia, ele se movimenta por estímulos elétricos. E essa eletricidade, ela forma uma ondulação. E essa ondulação é chamada de eletrocardiograma, que é o exame que é feito para identificar essas ondas. E cada onda representa um movimento de uma parte do coração. Sabendo disso, você vai perceber que no eletrocardiograma, depois procura aí no Google, eletrocardiograma, você vai ver que as ondulações são assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ou seja, a vida, enquanto você estiver para cima, para baixo, nos altos e baixos da vida, significa que você ainda está vivo. Enquanto tiver, tô na luta, tô na vitória, tô na luta, ó, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, você ainda está vivo. Quando você vê uma linha reta, é porque a pessoa morreu. Então a vida é feita de altos e baixos. E em meio aos altos e baixos, seja sempre fiel. Permaneça sempre firme na presença do Senhor. Por quê? Porque os que perseverarem até o fim serão salvos. Procure andar sempre no centro da vontade de Deus. Estar e permanecer no centro da vontade de Deus. Ainda que venham as adversidades, os ventos, a tempestade, permaneça firme. Permaneça firme. Porque tem luta, mas tem vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre nós, tenha de misericórdia de nós e nos dê a paz. Deus abençoe.